Já ouviu falar em copo menstrual? Parece-lhe um conceito assim um pouco estranho? Pois bem, este pequeno objeto está a revolucionar a intimidade das mulheres e promete fazer muito pela sua saúde e também pelo ambiente. Convidámos para falar sobre este tema a doutora Daniela Sobral, ginecologista. Olá, doutora, muito boa tarde. Olá, para quem Fátima, peço boa tarde. Um aplauso. Boa tarde. Bom, doutora, quando alguém em casa, e mesmo aqui no estúdio, ouve falar em copos menstruais, eu acho que as pessoas até dizem, quê? O quê? Estamos a falar do quê, doutora? Estamos a falar de um copo em que é coletado o sangue menstrual. Portanto, é um copo que se introduz da mesma maneira que um tampão dentro da vagina e que o sangue menstrual fica lá coletado. Com algumas vantagens em relação ao tampão. O tampão nunca deve estar dentro do organismo da mulher mais do que 4 horas. É perigosíssimo. É uma coisa que agora me preocupa um bocadinho, até agora por causa da crise. Porque, às vezes, para poupar algum dinheiro, as pessoas podem deixar estar durante mais algumas horas, ou mesmo porque vão para a praia e não têm condições para estar, em condições de higiene, a estar a mudar do tampão, e é realmente muito perigoso para a saúde. Com este copo menstrual, já o período em que se pode manter dentro do organismo é um bocadinho maior, é até 12 horas. E, portanto, acaba por ser mais... Até 12 horas? Até 12 horas. Isso é e, portanto, bastante. acaba por ser mais prática. A pessoa pode pôr de manhã, antes de sair de casa, e depois, quando chega à casa, retira. Para retirar o copo também é extremamente fácil. É só, já lá iremos. Isso já vai explicar a mecânica toda. Ainda nas E... vantagens e desvantagens, doutora, desculpa interromper, só para perceber. Quando a doutora diz que, por exemplo, em relação aos tampões, que a preocupa um bocadinho quando as pessoas passam muitas horas mais do que deviam com um tampão. Quais são os riscos? O que é que há um pode grande acontecer? risco de infecção. Esse é o risco que me preocupa mais. Ok. Mas depois há outros riscos, como, por exemplo, o desequilíbrio da flora vaginal. Nós, mulheres, temos uma flora vaginal que é importantíssima, porque é que nos protege de termos mais infecções. Ora, os tampões, como são absorventes, para absorverem o sangue menstrual, também absorvem um bocadinho da flora vaginal, levando a que a vagina fique mais seca. E isso, usado durante muito tempo, pode realmente ser prejudicial, o que já não acontece com o copo menstrual. Realmente é uma diferença curiosa, ou seja, digamos que estamos mesmo a falar de uma questão de saúde quando falamos das vantagens e desvantagens. Estamos a falar de uma questão de saúde. Já para não falarmos das pessoas, por exemplo, que fazem alergia aos pensos higiênicos, que é muito maior do que às vezes as pessoas têm a ideia. Às vezes as pessoas dizem, ponho o penso e depois fico com uma infecção, fico com comichões. Muitas vezes tem a ver com a alergia ao próprio penso. Para além de que o penso acaba por ser um bocadinho desconfortável. Sim, desconfortável. Mesmo depois... em termos mesmo de odor. E a todos os níveis, depois é preciso pensar a roupa que se veste, que não se veste, se dá, se não dá. E alguns sustos que às vezes exatamente, para não falar, todas já passámos por isso, não vale a pena andar aqui porque desde que sejamos mulheres todas já passámos por isso. Agora, doutora, se esta realmente é a grande vantagem, ou seja, se pensamos nos tampões e nos pensos como realmente podendo às vezes causar algumas infecções e outro tipo de problemas, este objeto é feito em que material para ser tão... No fundo, para ser mais inocente. Este objeto é feito exatamente do mesmo material que são feitos alguns catéteres e alguns materiais médicos que usamos no dia-a-dia. E até as tetinas dos bebés. É o mesmo material? É o mesmo material. É um material que não tem látex, não tem silicone, se bem que haja alguns copos menstruais feitos de silicone, mas este, por exemplo, não tem silicone, o que é bom em termos de alergias. É muito menos provável que vá provocar uma alergia. Também é muito fácil de esterilizar. Durante a menstruação não é necessário esterilizar o copo menstrual. O que é necessário é quando o esvaziamos, passar por água. Agora, no final do período menstrual, é importante esterilizar, exatamente como se esterilizam as tetinas, e depois guardar num lugar seco. É muito importante não haver umidade. Então já vamos perceber todos estes procedimentos. Primeiro, vamos perceber como é que se põe, como é que se tira, como é que se escolhe, que também é importante, e depois, obviamente, como é que se consegue preservar de maneira a que possa durar o tempo de validade que tem o copo menstrual, que vou-vos dizer, dura anos. Esta é que é a grande realidade e não há nada que possamos usar ou em oposto que dure anos. Vou agora mandar os nossos espectadores... Daniela. Explicadas algumas vantagens a nível de saúde, depois falaremos de outras, obviamente. Vamos à parte pragmática. Imagine, uma mulher quer escolher, depois já vamos ao colocar e não colocar, quer escolher um destes copos menstruais. Como é que se sabe qual é que é o ajustado para nós? Como é que se faz essa escolha? Há algumas coisas que temos que ter em atenção. O tamanho, a consistência e o tipo de pega. Em termos do tamanho, há 4
tamanhos. Ao small, o médio, o large e o extra large. Como na roupa. Small, medium, large e extra large. O small, indicado para as meninas que nunca tiveram relações, para quem Qual ainda é o não small? Small, aqui. Um destes pequeninos. Portanto, este eu vou mostrando lá para casa. Então, o small é para meninas que nunca tiveram relações. Pessoas que ainda nunca tiveram filhos, não é? De estatura mais pequenina, não é? E com períodos menstruais mais reduzidos. E com períodos menstruais mais reduzidos. Muito bem. E este objeto, quando é que uma mulher sabe que está na altura de, no fundo, de o retirar, despejar, lavar? Quando é que sente-se, não se sente? Não, o ideal é mesmo, tanto quando sair de casa, colocar, e quando chegar a casa, pronto, ao final de umas 8, 10 horas, que é o que normalmente acontece. Mas se for uma mulher com um período menstrual muito abundante? Assim, em termos médicos, nós consideramos uma hemorragia muito abundante, que é o que nós chamamos as menorragias, a partir de 80 mililitros durante o período todo menstrual. Ora, esse copo que a Fátima tem na mão tem à volta de uns 23 mililitros. Portanto, está a ver, é preciso realmente ser muito fluxo para encher completamente o copo menstrual. Muito bem, portanto, temos então este que é para... Aliás, desculpe interromper, Fátima, isto vai nos dar alguma ajuda em termos médicos, porque quando nós perguntamos às nossas doentes qual é a quantidade de fluxo menstrual que têm, a maioria não sabe. E quando vamos... então, mas diga-nos quantos tampões é que usa e quantos pensos é que usa, é uma medida muito pouco fiável, porque depende muito de como é que as pessoas se sentem confortáveis. Por exemplo, há pessoas que estão sempre a trocar, apesar de não terem um fluxo muito abundante, é só porque se sentem que é mais higiênico. E, portanto, a maioria das mulheres não sabe qual é a quantidade de sangue menstrual que... E assim sabe. E assim sabe. Muito Portanto, bem. é uma grande ajuda para nós. Então, temos este tamanho que é o mais pequenino, é o small. Pois é o médio, que é o que a maioria das mulheres utiliza. O large, que é para mulheres que já tenham tido mais filhos, com uns períodos mais abundantes. E o extra large, que é já para mulheres já com patologia. Portanto, mulheres, por exemplo, que tenham hemorragias menstruais muito abundantes. Nessas mulheres é extremamente útil, para já, porque nos podem dar esse feedback de que realmente estão a menstruar muito. E depois porque são mulheres que vivem apoquentadas com poderem ter uma hemorragia num lugar público, têm que andar constantemente a mudar de penso, à noite sujam a cama. Portanto, são mulheres em que isto realmente é um desconforto. É um desconforto enorme no seu dia-a-dia. Doutora, mas para quem vai fazer, digamos, a primeira compra, ou seja, para quem pela primeira vez vai comprar o copo menstrual, não saber, lá está, não sabendo muitas destas coisas de que estamos aqui a falar, se calhar é por tentativa e erro, não? Obviamente, tirando o caso dos mais pequeninos, se é uma pessoa que não iniciou a sua vida sexual, etc. Enfim, agora, uma pessoa que tem uma vida sexual normal, que eventualmente até já teve filhos, tem ali uns determinados parâmetros, mas depois só experimentando, não é? Se calhar um médio. À partida servirá. À partida servirá. Agora, como é que isto se coloca? Parece uma campainha, a pessoa quer saber como é que... A maneira como se coloca é muito semelhante à maneira como se coloca um tampão. Um tampão. E eu vou explicar como normalmente explico às minhas doentes mais novas quando vão introduzir um tampão pela primeira vez. Muito bem. Primeiro é importante as condições de higiene. É importante que se lave bem as mãos e é importante que se esteja à vontade. Não se deve utilizar pela primeira vez quando se está a olhar para o relógio, tem que se ir para a escola, tem que se correr... Portanto, a pessoa tem que estar descontraída, em casa de preferência, tá bem? Portanto, lava muito bem as mãos, depois pega no copo e pode haver várias maneiras de se dobrar. Ou assim, em C, ou então pode fazer uma dobra aqui interior e assim, que até fica um diâmetro mais pequenino. Normalmente eu aconselho a utilização de um lubrificante com base aquosa, que é exatamente o mesmo que eu aconselho quando se utiliza um tampão pela primeira vez. No entanto, com a prática, isso vai deixar de ser necessário. É só mesmo quando se vai utilizar pela primeira vez. Até porque o nervosismo também não ajuda nada. Exatamente. O nervosismo aí não ajuda nada. E depois, outra coisa que eu também aconselho, exatamente como um tampão, é que a primeira vez que se usa seja um dia em que se está mais por casa, nas meninas mais novinhas, com a mãe por perto, que nos dá alguma tranquilidade.
E na primeira utilização do copo, eu não aconselhava deixar estar muitas horas. Mesmo porque a pessoa vai estar a pensar, será que eu depois vou conseguir tirar? E, portanto, se calhar passado umas 3, 4 horas, experimentar, tirar, para ver como é que se dá, eu acho que é uma boa ideia. Quando a doutora diz, nas primeiras vezes, usar um lubrificante de base aquosa, isso é o quê? Há várias marcas no Mas pode-se comprar com essa indicação que está a dizer, exatamente. Porque senão imagino que as pessoas se estarão a perguntar. Não, mas basta ir à farmácia e pedir um lubrificante aquoso. Que toda a gente sabe o que é. Agora, já, diga. Depois há vários tipos de pegas. Era aí que eu ia pegar, porque eu olho e vejo que há realmente vários tipos de pega. Exatamente. E isto tem uma razão de ser, claro. Para uma menina que vai experimentar pela primeira vez, normalmente o que está aconselhado é este anel. Porquê? Porque é aquele que fica mais exteriorizado. Ponha aqui na minha mão para eu poder mostrar lá para cá, doutor. Sim. Porque é o que fica? Mais exteriorizado. E, portanto, é aquele em que ela vai ter mais facilidade em de tirar. Isto tirar. para não ficar com medo, ai meu Deus, e depois vai lá para dentro e já não sai, e é absorvido, e aqueles filmes todos que as miúdas fazem, e vai lá para cima e já não volta cá para baixo. Mas até há um pequeno Não é verdade o que eu estou a dizer, doutora. Se eu falo com muitas garotas nestas idades e sei o que é que elas pensam e as perguntas que me fazem. E até, para ficar mais tranquila, pode pegar num daqueles fios dos tampões, tirar e atar aí ao anel. Anda com um brindinho entre as pernas, mas tem certeza assim que ele não faz. Está mais descansada. Mas olha que é uma ótima ideia, por acaso. Pelo menos fica mais relaxada. Portanto, no fundo, isto é para que esta pega dê mais segurança a quem utiliza. Exatamente. É mais por aí, não é? E é importante apertar o copo para desfazer o vácuo. Então, mas espera, quando isto é colocado com aquela indicação que a doutora deu, depois ele abre. Ele abre e fica. E fica. Pronto. Então, e forma-se um vácuo, porque ele fica completamente adaptado. Portanto, isto é uma forma anatómica, ele vai ficar completamente adaptado às paredes da vagina. E, portanto, depois nós temos que quebrar esse vácuo para ser tirar. Mais fácil de tirar. E aí o que é que se faz? Não é só puxar, então? Portanto, aperta-se ligeiramente aqui. E depois tira-se calmamente. Não é preciso estar com pressa, porque não há pressa nenhuma. E, para ajudar, fazer um bocadinho de pressão com os músculos da vagina. Da vagina. Porque assim é mais fácil. Ele desce mais facilmente. Exatamente. Bom, eu tenho aqui na primeira fila duas senhoras, a Isabel e a Sandra. Olá às duas, muito boa tarde. Utilizadoras e que, portanto, conhecem bem. Vou começar pela Sandra, não é? Pela Isabel, peço desculpa, Sandra. Vou começar pela Isabel, está ali à pontinha, dá mais jeito agora. Isabel, é um produto que já experimentou há muitos anos? Há três anos que sou utilizadora, sim. E conte-me lá, o que é que sentiu de diferença na sua vida, no seu dia-a-dia? Facilita muito o dia-a-dia de quem está menstruado. De facto, o período menstrual em si é um bocadinho desassossegante, não é? Porque uma pessoa tem que estar a pensar em mudar tampões, em mudar pensos, nos cheiros. Eu sou desportista, portanto, faz-me toda a diferença. E, de facto, a partir do momento em que comecei a usar a usar o copo menstrual, nunca mais tive qualquer tipo de problemas. É, de facto, sair de casa com o copo menstrual colocado, até mesmo antes do período chegar, eu sinto que vai chegar naquele dia. Antes de ele chegar, já o coloco o copo menstrual e, ao final do dia, quando chego a casa, antes de ir para a cama, tomo um duche calmamente, retiro-o no duche, despejo, passo por água e volto a colocar para dormir. E, portanto, é uma noite calmíssima, portanto, sem odores, sem camas sujas, sem nada que me desconforte. Muito bem. Sandra, durante o dia não se lembra sequer? Não me lembro. Não se lembra? E às vezes está tão bem posto que nem quero tirar. Eu sei que tenho que tirar. Mas não se sente nada. É como se não tivesse Não há desconforto. Não há cheiros, não há desconforto. E à noite eu sei que tenho que o tirar. E às vezes penso assim, quem me dera esquecer. Não precisa de tirar, não já está, tirar. Olha, já lá está tão bem, vou deixar até amanhã. Não, está tão bem, fica até ao final do período e tira para o final. Isso. Mas eu sei que... Mas eu tiro. Ou seja, é realmente qualquer coisa muito fácil. E eu também sou desportista, e isto é importante dizer também. O conveniente de ter, de facto, de não ter odores, de não ter o tampão, vazamento, e o tampão também se desloca com o desporto. Sim. E o copo menstrual não. Fica preso, fica fixo. Tem vácuo, fica ali preso, ali não sai. Portanto, daqui não sai, daqui ninguém tira. É de facto uma grande qualidade de vida. Uma grande qualidade de vida. Agora, há pouco a doutora Daniela estava a dizer que isto obedece também, obviamente, a algumas regras de higiene. A partir do momento em que se retira,
passa-se por água e depois volta-se a colocar. Chega ao final do período menstrual, o que é que eu faço? Passo por água, esterilizo. Esteriliza exatamente como se esteriliza as tetinas. Então, ferve-se ao lume, como fazíamos antigamente, 20 minutos ou 15 minutos. Nem precisa tanto tempo. Pronto. E depois deixa-se secar muito bem, isso é que é importantíssimo. Porque e só depois é que se arruma. Os fungos gostam imenso de umidade e só quando completamente seco é que se arruma. Quanto tempo é que dura um copo menstrual? 10 anos. Quanto? Se for bem, 10 anos. Se for bem tratado e bem cuidado. 10 anos sem ter que ir a esta secção de higiene íntima feminina, meu Deus. Isto é uma grande poupança de dinheiro também. É uma grande poupança de dinheiro. Eu nunca fiz as contas, mas vamos lá ver. Grande poupança de dinheiro e grande poupança também para o ambiente, porque parecendo que não, se nós um dia contabilizássemos a quantidade de lixo à volta da higiene íntima da mulher, isto é uma coisa... Não sei se a Fátima tem ideia, não mas tenho. Por segundo são deitados ao lixo mais de 400 bilhões de adsorventes. 400 bilhões por segundo. Por segundo! Portanto, está a ver, é mesmo muito. É mesmo muita coisa. Agora, realmente é mesmo muita coisa, meu Deus do céu. Quanto é que custa? A doutora sabe ou não? Se calhar não sei, não sei. À volta de 20 e poucos euros. À volta de 20 e poucos euros. Portanto, um destes, não é? Um destes. Exatamente. E basta ter um. Basta ter um. Lá está, porque se pode lavar, pode-se voltar a utilizar, não é preciso ter ali uma caixinha com não sei quantos. Não, apesar das cores todas diferentes, não é preciso ter um de cada Estas cores cor. É apenas por graça, não tem nenhum outro objetivo? E o pigmento já foi testado, é completamente seguro. Outra coisa importante, que tanto a Sandra e a Isabel falaram, elas são desportistas. Há várias consistências do copo menstrual. E isto porquê? Porque o copo tem que abrir dentro da vagina. Pronto, porque senão, se não ficar bem vedado, deixa passar. Exatamente. E, portanto, há 3 consistências. Há o soft, que é este. Molinho, molinho. Depois há o clássico e há o sport. O sport é para aquelas grandes desportistas que têm os músculos vaginais mesmo muito fortes e, portanto, precisam de ter um que tenha uma consistência mais dura. Não são muitas as mulheres que necessitarão desse tipo. O clássico é o mais vulgarmente utilizado. O soft é para aquelas mulheres muito sensíveis, aquelas mulheres que não conseguem pôr um tampão, que tudo o que introduzem na vagina lhes faz imensa confusão, que ir ao ginecologista é o fim do mundo. Verdadeiro fim do mundo. E que nessas... Ai, eu agora ia dizer uma coisa tão feia, mas depois contive. Mas é verdade, eu ia dizer é o fim do mundo em cuecas, mas é verdade. Há algumas senhoras mas ainda há algumas senhoras que é assim... Eu rio porque eu vou completamente na boa. Eu até fico assim a conversar com a minha médica. Oh, doutora, pronto. Mas tenho esta à vontade. Mas para algumas senhoras realmente para algumas senhoras ficam muito incomodadas. Às vezes também tem a ver com experiências que tiveram anteriormente. Traumáticas. Isso também é verdade. Bom, doutora Daniela Sobral, uma coisa certa. Deixamos aqui uma alternativa muito saudável a todos os níveis e segura higiênica, ecológica e acaba por ser económica. Precisamos das contas a 3 meses, está pago o investimento. Desejo-lhe as maiores felicidades, agradeço imenso. Agradeço também às nossas convidadas da primeira fila. Um grande aplauso, muito obrigada. Ora, muito bem.